Seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de período intertestamentário da Escola Charles Spurgeon online. Nós estamos na nossa quinta aula e agora nós vamos entrar no período romano. Nós vamos ter, isso vai ser dividido em algumas aulas, porque o período romano é bem complexo, bem extenso, mas para a gente entender ali mais ou menos esse pano de fundo cultural, histórico, para a gente entender melhor o Novo Testamento. Hoje nós vamos tratar ali do início de Roma, o início do Império Romano até o Imperador Nero. E a gente vai ver como se deu todo esse desenvolvimento. Então, o período romano, especificamente o período de domínio romano sobre a Judéia, sobre a região ali do povo judeu, se deu a partir de 63 a.C. e foi assim subsequente, né? Não teve um fim, vamos dizer assim, especificamente por conta de que houve algumas revoltas dos judeus, uma grande dispersão, mas até tudo isso o povo judeu ele não mudou de dominador, vamos dizer assim. Eles foram dominados pelos romanos e até a dispersão, as revoltas dos judeus em 70 depois de Cristo, mas isso é um outro assunto. Mas enfim, a cidade de Roma foi fundada em 753 a.C. com uma união de pequenas vilas próximas ao rio Tibre, na Itália central. Então o rio Tibre aqui, e Roma foi fundada ali às margens do rio Tibre. No quinto século a.C., Roma desenvolveu uma forma republicana de governo que conferiu ao povo e a seus escolhidos os seus representantes. Então, para a gente entender bem, naquela época não tinha muito negócio de você escolher quem era o seu representante. Tudo isso era parte de dinastias, impérios e tudo isso. Em Roma foi quando surgiu a república, no caso ali do governo, e o povo escolhia os seus representantes. A influência de Roma cresceu, fazendo com que houvesse alianças com cidades próximas e vizinhas, e também fazendo guerras de expansão com outros vizinhos também. Em 275 a.C., Roma derrotou os ataques agressivos dos reis, no caso do rei helenista Pirro de Epiro, e se tornou soberana sobre a Itália Sul e Central. Então ela começou a vencer algumas batalhas em 146 a.C., depois de 2 séculos de batalhas, Roma derrotou sua maior rival, a norte-africana Cartago, a cidade de Cartago. Então, no mesmo ano, a Macedônia e a Caia se tornaram províncias romanas. Então, ela foi cada vez mais tomando o poder. E aproximadamente um século depois, Pompeu completou a conquista de grande parte do leste mediterrâneo ao subjugar a Síria e a Judéia. Então, para nós entendermos aqui um pouco sobre a Roma primitiva, aqui iniciando aqui nessa região aqui de Roma, certo? Então, de acordo com a tradição, a Roma foi fundada em 153 a.C., certo? E a República foi estabelecida em 500 a.C. Então, aqui antes era a localização de Roma, bem como também nessa região aqui. Então, você vai vendo aqui que a República Romana iniciou aqui, depois aqui em roxo as tribos latinas e também a influência etrusca e as invasões gálicas aqui para a gente se situar. Sempre lembrando que a Itália, ou no caso a Roma, né, vamos dizer assim, é essa bota aqui dentro do Mediterrâneo, é quando nós entendemos que é a Itália, fácil de perceber aqui no mapa. Aqui de uma forma um pouco mais clara você pode perceber, nós estávamos somente aqui. No terceiro século e segundo séculos antes de Cristo, essa já era a expansão, certo? Então, Roma se expande aqui, né, para o oeste, em direção à Espanha. Aqui em 334 a 264 a.C., a Península Itálica, essa aqui toda, foi conquistada pelo Império. Depois de 4 guerras, a Macedônia é anexada como uma província, né, em 150 a 148 a.C. Então você percebe aqui a Macedônia também. Roma derrota Antíoco III em 190 a.C. Então você percebe aqui também todo esse território aqui durante essa época.
Então aqui em roxo, conquistados mais ou menos em 200 a.C., em laranja, conquistado entre 200 e 148, tudo isso em laranja aqui no mapa, e conquistado, certo, entre 147 e 100, os que estão em verde. Então, as conquistas militares de Júlio César, esse aqui, ajudaram a tomar o poder em Roma. Então foram várias conquistas militares, os seus inimigos temiam a sua ambição e conspiraram seu assassinato em 44 a.C. Da luta pelo poder entre os romanos, Otávio, sobrinho de César, assumiu o controle. Ele assegurou a sua posição com uma deslumbrante vitória sobre as forças de Antônio e Cleópatra em uma batalha próximo a Ácio, na Grécia, em 31 a.C. Então Marco Antônio e Cleópatra, eles tentaram lutar contra Otávio, sobrinho de César, nessa batalha aqui, na Batalha de Ácio. A sua vitória, então, levou Roma de um período de expansão agressiva para um período de relativa paz, conhecido como Pax Romana, que também é algo bem importante. Depois dessa batalha aqui, 31 a.C., houve um tempo considerável sem batalha, sem guerra. Então, mais uma vez, a gente vê uma orquestração de Deus, porque não havia tantas guerras em Roma, e foi exatamente ali a época, mais ou menos, quando o Senhor Jesus Cristo veio, depois ministrou para aquelas pessoas, e a expansão do cristianismo durante esse período aí de Pax Romana. Aqui nós temos também as guerras civis e a expansão de Roma no primeiro século, ok? Então, aqui é a extensão de Roma no seu controle em 100 a.C. Tudo isso aqui em roxo, até 100 a.C. era de domínio romano, certo? Então, Júlio César é assassinado em 44 a.C., a Bitínia é anexada em 74, já aqui já são os territórios adicionados entre 100 e 65, esses em verde, né? Cirene foi anexado, Pompeu fugiu do Egito, onde foi morto por Ptolomeu VIII, né? As forças dele aqui especificamente. Em 67 a.C., Pompeu limpa o Mediterrâneo dos piratas. Aqui em 64 e 63, nós vemos Pompeu conquistando, né, derrotando a Síria e a Palestina e anexando toda essa área aqui em 64 e 63. Enfim, então você percebe aqui a extensão, toda a extensão do Império Romano, uma grande extensão, certo? Tudo isso, lembrando aqui que essa área aqui é a área que mais nos interessa, é a área da Palestina, né, de Israel, e nisso tudo a gente percebe que os romanos estavam cada vez mais anexando territórios, e quando eles finalmente conquistaram isso aqui, foi como se eles tivessem praticamente tudo aquilo que eles queriam. Faltava só o Egito, eles também conquistaram aqui a Capadócia, Mídia, enfim. Aqui nós temos uma ideia também mais clara sobre todo o Império Romano, tudo isso em vermelho, nessa linha vermelha aqui, inclui o Império Romano, certo? Então, em roxo até Júlio César, em verde até Augusto César, em vermelho também até Trajano, e em amarelo temporariamente controlado por Roma, certo? Então tudo isso aqui, e aqui é a divisão entre leste e oeste com relação ao Império Romano. Então vamos agora para o período romano, especificamente com relação aos imperadores. Nós temos primeiro Augusto, que governou entre 27 a.C. e 14 depois de Cristo. As vitórias de Otávio permitiram que ele se tornasse o primeiro imperador de Roma. Ele recebeu o título de Augusto, literalmente o majestoso, o qual indicava a estima que os romanos tinham por ele. Então, por isso ele é chamado de Augusto. Ele fez grandes coisas, era considerado um majestoso. Augusto iniciou muitas reformas religiosas, políticas e econômicas também. E para administrar aquele longínquo império que nós já falamos, ele dividiu as províncias de Roma em dois tipos maiores. As províncias mais pacíficas, como a Grécia, por exemplo, eram governadas pelo Senado e tinham um líder conhecido como procônsul. Então, usualmente, ele era indicado pelo tempo de um ano,
Gálio foi um procônsul no Novo Testamento, nós temos ele lá em Atos capítulo 18, e junto com o procônsul nessas províncias, o imperador geralmente indicava outro oficial, o procurador, que cuidava das questões financeiras da província. Então essas eram as regiões menos dificultosas, mais pacíficas. Mas também tinham as províncias mais difíceis, que tinham muitas dificuldades ali, muitos problemas, como a Palestina, que eram governadas diretamente pelo imperador. Então elas tinham um líder conhecido como o procurador, e esse procurador exercia o seu ofício sob a autoridade do imperador. Pôncio Pilatos foi uma espécie de procurador da Judéia de 26 até 36 depois de Cristo. Por isso, ele teve aquela dificuldade lá, porque ele ficou hesitante, porque ele tinha os judeus para apoiar, no caso lá do Senhor Jesus Cristo, da sua crucificação, mas também ele tinha Roma, e Roma tinha em alta conta os judeus, no sentido de que os judeus tinham alguma independência, de alguma forma ali, política, especificamente com relação às suas leis. Então, por isso ele teve algumas dificuldades, porque ele não tinha tanto poder assim, ele era somente um enviado do rei, e não propriamente um rei daquela região. Augusto podia se arrogar de ter encontrado Roma em tijolos e a deixou em mármore, mais ou menos essa ideia que ele deixou passar. Ele reabasteceu o tesouro de Roma, restaurou a confiança no governo e fortaleceu a influência de Roma através do seu governo. Alguns eventos relevantes ao Novo Testamento, específicos de Augusto, era o imperador vigente quando Jesus nasceu. Ele ordenou o censo ligado ao nascimento de Cristo. Então, aquela situação em que José e Maria tiveram que ir para o censo, isso tudo foi ordem de Augusto, aquele que era o imperador vigente na época. A morte de Herodes o Grande e a divisão do seu reino também se deu durante a vigência do imperador Augusto, bem como a primeira procuradoria estabelecida em 6 depois de Cristo, quando os procuradores seriam aqueles enviados pelo rei para liderar durante aquele tempo, mas não seriam completamente autônomos, eles responderiam diretamente ao rei. Lembrando também que esse é aí que inicia os imperadores. Antes disso, César não era um imperador, certo? Só para a gente se situar. Augusto foi o primeiro imperador de Roma e então houve também os subsequentes. Um outro imperador romano foi Tibério. Tibério governou entre 14 e 37 depois de Cristo. Ele chegou ao poder depois de 56 anos de serviço ao governo de Roma. Então ele era alguém que já estava trabalhando há muito tempo em Roma, então ele foi levado ao poder. A sua atitude suspeita e altiva contribuiu para a perda da sua popularidade. Ele era muito mandão, vamos dizer assim, né? E tinha essa característica de sempre suspeitar das pessoas e muito altivo, e acabou perdendo popularidade. Quase no fim do seu governo, uma série de dificuldades domésticas e conspirações políticas produziram tal crueldade em Tibério que aqueles de quem ele suspeitava qualquer oposição tinham que encarar a morte. Então ele matava qualquer pessoa que desconfiava dele, que ele desconfiava, que ele achava que tinha alguma conspiração, ele mandava matar, porque isso acabou causando toda essa dificuldade lá durante a vigência do seu império. Ele morreu em 37 depois de Cristo, quando o império teve um vislumbre de alívio coletivo, né, depois da morte de um déspota, de um ditador. Eventos relevantes ao Novo Testamento: ele foi o imperador na época do ministério público de Jesus. O anterior, Augusto, né, ele foi aquele que estava quando Jesus nasceu, né, durante o seu nascimento, mas o ministério de Jesus Cristo se deu durante a vigência do governo de Tibério. Então, quando Cristo ministrou, morreu e ressuscitou, ele era o imperador, e ele é mencionado lá em Lucas capítulo 3, versículo 1. Também, com relação ao dia de Pentecostes e a conversão de Paulo, todas essas situações aqui ocorreram durante a vigência do imperador Tibério. Depois de Tibério,
veio Calígula, de 37 ao 41 depois de Cristo. Ele foi nomeado pelo Senado como sucessor de Tibério. Então, nomeado pelo Senado, o Senado tinha uma grande influência em Roma naquela época. Ele experimentou uma rápida popularidade com uma série de medidas políticas que receberam alta aprovação. Então ele soltou vários prisioneiros políticos, ele reduziu os impostos e ele providenciou entretenimento para o público. Tudo isso foi trazendo para ele popularidade. Eventualmente, começou a mostrar sinais de fraqueza mental e uma arrogância muito opressiva. Tudo isso passou a se mostrar patente na vida de Calígula. Então ele demandou a adoração de si mesmo como Deus. Isso era bem comum, acontecia, a gente já viu isso acontecer. Então Calígula se nomeou Deus e ele queria ser adorado. Isso era uma ordem. Então ele ordenou que fosse erigida uma estátua sua no Templo de Jerusalém, obra que foi sabiamente atrasada até sua morte em 41 depois de Cristo. Então a quem ele mandou, essa pessoa atrasou ali, sabia que isso ia causar muito problema na província da Judéia. Então essa pessoa não fez, e até que Calígula morreu em 41 depois de Cristo, não precisou fazer essa estátua lá no Templo de Jerusalém. A sua tirania imprudente levou a ser assassinado por um grupo de guardas imperiais, e nenhuma ação de Calígula é mencionada na Escritura. O evento relevante do Novo Testamento é que o reino do rei Herodes Agripa I foi na época de Calígula. Você deve lembrar de Calígula, também foi aquele que nomeou seu cavalo como cônsul ali de uma região específica. Então, isso mostrava, alguns dizem que é porque ele era louco, então foi por isso que ele deu um cargo oficial para o seu cavalo. Mas alguns dizem que essa era uma ironia que ele estava fazendo com o Senado, com aqueles poderosos aristocratas da época, porque ele queria mostrar que quem mandava era ele. Faz um pouco mais de sentido, mas enfim, Calígula foi aquele que nomeou o seu próprio cavalo para ser um cônsul. O próximo imperador romano foi Cláudio, que governou ali de 41 a 54 depois de Cristo. Ele foi nomeado pela guarda pretoriana, que eram guardas especiais do imperador. Essa guarda pretoriana tinha um grande poder de influência política até e militar, obviamente, sobre Roma, e eles inclusive chegaram a nomear Cláudio como seu imperador. Ele viveu uma relativa obscuridade durante o reinado de Tibério e Calígula. Estava ali meio debaixo ali das sombras desses dois aí. Mas uma doença que veio cedo em sua vida, talvez uma paralisia infantil, o deixou com uma aparência física repulsiva. Uma boca que babava fazia alguns pensarem que ele tinha problemas mentais. Mas isso era só algo enganoso para as pessoas, pois ele provou ser um governante mais habilidoso que os seus contemporâneos poderiam antecipar. Cláudio era um governante habilidoso. Ele fez uma tentativa de restaurar a religião mais antiga de Roma para um lugar de significância com as pessoas. Então, para isso, o autor Suetônio declara que Cláudio expulsou os judeus de Roma por conta da perturbação de um tal de Crestos. Alguns dizem que esse era uma outra forma de chamar Cristo, outros dizem que era realmente uma pessoa que levantou uma sedição, uma revolução, mas enfim, essa expulsão se deu e essa expulsão dos judeus afetou no caso de Priscila e Áquila, que eram companheiros missionários de Paulo. Tudo isso relatado em Atos capítulo 18. Alguns eventos relevantes ao Novo Testamento da época lá de Cláudio. Primeiro, Agripa I, rei de toda a Palestina, de 41 a 44 depois de Cristo. O martírio de Tiago, a fome na Judéia, a primeira viagem missionária de Paulo, a conferência de Jerusalém, 49 depois de Cristo, a expulsão dos judeus de Roma, em Atos 18, versículo 1 também, segunda viagem missionária de Paulo, de 50 a 52, e as perturbações dos zelotes. Tudo isso faz parte do império, da vigência do imperador Cláudio, de 41 a 54. Por último, nós temos o imperador Nero, que teve a vigência do seu governo de 54 a 68 depois de Cristo. Nero é uma figura bem interessante do Novo Testamento, dos imperadores. Primeiro, Agripina, sua manipuladora mãe, fez com que seu marido, Cláudio, designasse Nero, filho de um antigo casamento de Agripina, como herdeiro legal
de Cláudio. Então Agripina teve toda essa manipulação aí, esse poder de persuasão sobre Cláudio, e acabou nomeando Nero como o sucessor ao trono. Ele chegou ao trono aos 17 anos, sendo jovem, sabiamente seguiu os conselhos dos mais velhos e experientes pelos primeiros 5 anos. Então ele foi só ali entendendo como funcionava. 5 anos ele seguiu os conselhos. E durante esse tempo ele governou eficazmente, sem nenhuma dificuldade. Em 59 depois de Cristo, ele simplesmente assassinou a sua mãe, que era dominante e manipuladora, e assumiu o controle completo do governo. Os resultados se constituíram em um desastre político. Então, ele fez coisas que as pessoas começaram a desconfiar da sua sanidade também e da forma como ele governava. As suas políticas administrativas eram descuidadas e esvaziaram o tesouro, aquilo que Cláudio, né, e os outros vieram a lutar por um tesouro maior para o império. Ele usou de crueldade, de violência também para enchê-lo novamente. Então ele acabou gastando dinheiro e para conseguir de novo crueldade, violência, impostos altos, tudo isso de uma forma muito terrível para o povo. Ele tinha um temperamento de um artista e não de um político. Então disse assim, que ele era alguém que podia ser um excelente artista, mas como político ele era muito instável. Então o que acontecia? Às vezes ele lia a sua poesia em público, ali para as pessoas ouvirem, tocava a lira diante das pessoas e cantava em performances públicas. Então ele era um artista, mas ao mesmo tempo ele era um imperador e não podia tomar alguns excessos que ele tomava também. Durante o seu reinado, um desastroso incêndio varreu a cidade de Roma. Nero foi acusado de ter deliberadamente colocado fogo para providenciar espaço para um novo palácio. Alguns dizem que a tradição diz que foi Nero, né, que colocou fogo em Roma, e ele já, por outro lado, acusou os cristãos de causarem o desastre a fim de desviar dele qualquer culpa. Então, para ele era muito fácil dizer que eram os judeus que haviam colocado fogo em Roma, e isso tirava ele de cena. Ele acabou iniciando perseguições locais severas depois desse incêndio. Então a tradição cristã sugere que Pedro e Paulo foram martirizados durante o reinado de Nero. É uma grande perseguição aos judeus é atribuída a Nero. Algumas medidas tiranas de Nero, no governo, incitaram uma revolta contra o seu governo. Então, o que foi que ele fez? Ele fugiu de Roma e foi morto por um antigo escravo. A revolta contra essa autoridade de Nero levou a 3 rápidas mudanças nos imperadores durante os anos de 68 e 69 d.C. E a ordem não foi restaurada até que os soldados de Vespasiano capturaram Roma e o instalaram como o imperador. Alguns eventos que são relevantes ao Novo Testamento que dizem respeito a Nero. Primeiro, a terceira viagem missionária de Paulo, em cerca de 53 e 57 d.C. Também o aumento da pressão dos zelotes, a gente vai falar sobre os zelotes depois, mas só lembrando que eram pessoas que estavam ali revoltadas com a forma como o governo se dava com relação ao povo judeu. Eles diziam que os judeus não deveriam se submeter a nenhum outro governo que não do próprio Deus. Então as revoltas dos zelotes começaram a se tornar frequentes. Paulo é preso em Cesareia durante o governo de Nero. A viagem de Paulo a Roma e o aprisionamento dele é o provável lugar para a escrita das cartas da prisão de Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses, tudo isso entre 60 e 62. Também teve um grande incêndio de Roma, que nós já comentamos, em 64 d.C. Teve uma breve, mas intensa perseguição dos cristãos em Roma. Então, não foi assim tão extensa, mas foi muito intensa ao mesmo tempo. Houve a eclosão da revolta judaica em 66, ela continuou até 70, mas todas essas medidas terríveis que Nero tomou acabou causando essas revoltas também. Então, segundo o aprisionamento de Paulo, possivelmente ali em 66, 67, o martírio de Paulo e Pedro, segundo a tradição, 65 ou 67, muito provavelmente durante a vigência do poder de Nero, e também a Roma conquista a Galileia durante também essa época.
Em 68, Nero se suicida em junho e acaba-se esse poder de Nero sobre Roma. Então, lembrando aí os imperadores que nós tratamos até agora e como eles fazem uma grande diferença. Nós vimos que vários eventos relevantes já se dão durante a vigência dos seus poderes e como isso também faz para a gente perceber que toda essa situação neotestamentária ela não simplesmente saiu do nada, do vácuo. Ela tem um lugar na história. E nós precisamos estudar esse período justamente para que nós não pensemos que tudo isso surgiu do nada, mas que houve todo um desenvolvimento histórico para que tudo isso se realizasse. Então, que Deus nos abençoe para a próxima aula. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula, nós continuaremos tratando sobre os imperadores romanos. Então, que Deus nos abençoe e até mais.